Vamos conversar agora a respeito da gestão do conhecimento no contexto escolar. Tradicionalmente, a gestão escolar, ela se preocupa e se dedica bastante a algumas dimensões. A dimensão da gestão pedagógica, que cuida dos processos, metodologias, critérios, instrumentos de avaliação, abordagens pedagógicas, do processo de ensino-aprendizagem, da formação e capacitação dos professores, da realização de projetos. Então, é uma dimensão do trabalho da gestão escolar que está diretamente relacionada com o desenvolvimento dos alunos, com o trabalho do professor, com os recursos necessários para que os projetos sejam realizados, concretizados. Temos também a gestão de pessoas. Então, normalmente, a gestão escolar, ela faz esse trabalho de coordenar pessoas, de fazer a gestão da equipe que compõe a unidade escolar, né? que organiza, que faz aquela unidade escolar funcionar. Então, a gestão escolar ela vai coordenar a equipe de professores, de colaboradores, merendeira, inspetor de aluno, auxiliares, porteiro e as relações humanas, né, entre essas pessoas no contexto da escola também faz parte dessa dimensão da gestão de pessoas que a direção, a coordenação pedagógica acaba realizando, né, no seu trabalho de gestão escolar. Temos também a dimensão da gestão de serviços e recursos, que normalmente é desempenhada pela direção da escola. Então, o controle sobre os insumos, né, recursos materiais, os serviços necessários, manutenção, pintura, né, limpeza, produtos de limpeza, materiais de escritório para a secretaria, né, a compra, a estocagem, o uso desses materiais, desses recursos, acaba também sendo gerido pela gestão escolar. Temos também a dimensão da gestão de resultados educacionais, que normalmente a coordenação pedagógica está muito ligada com essa dimensão, né? Através de instrumentos de avaliação internos e externos, a gestão escolar ela tem que obter, ela tem que sistematizar dados, né, informação a respeito dos avanços dos alunos, dos resultados de aprendizagens desses alunos, se eles estão desenvolvendo as habilidades, as competências propostas, ainda não desenvolveram, quais habilidades, quais competências já foram atingidas e quais ainda não foram, para que a partir desses resultados o trabalho pedagógico, o trabalho dos professores, as ações da escola sejam redirecionadas no sentido de atingir essas aprendizagens que ainda não foram desenvolvidas. A gestão participativa, então, o diretor da escola, coordenadores, normalmente também atuam nesse sentido de promover, de estimular a participação de todos os agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, nas tomadas de decisão, através de conselhos, de reunião de colegiado, dos grêmios escolares, representantes de classes, né, representantes da sociedade civil, da comunidade, de pais, de modo que as decisões sobre investimentos, sobre projetos, sobre manutenção, as prioridades que devem ser consideradas no momento de se utilizar os recursos que a escola dispõe, na revisão e atualização do projeto político-pedagógico da escola, essa participação deve ser estimulada. E é a gestão escolar que tem que fomentar essa participação, essa gestão
participativa, democrática da unidade escolar. Então, tradicionalmente, a gestão escolar, ela desenvolve essas 5 dimensões, né? Da gestão pedagógica, a gestão de pessoas, a gestão de serviços e recursos, a gestão dos resultados educacionais, a gestão participativa, mas pouco se pensa ou se reflete, né, se discute a respeito da gestão do conhecimento, que é extremamente importante, já que a escola é um lugar de produção, reelaboração de conhecimento. Então, a gestão escolar, além destas 5 dimensões, também deve estar atenta e deve praticar a gestão de conhecimento. Nós vamos entender gestão do conhecimento como sendo processos de sistematização, da identificação, criação, renovação e aplicação dos conhecimentos que são relevantes na estrutura, no contexto da escola. Então, aquelas aprendizagens que são estabelecidas na BNCC, mas as outras aprendizagens que são expressas no currículo escolar que direciona o trabalho da escola, no projeto político-pedagógico da escola, essas aprendizagens, elas expressam, refletem o conhecimento que é trabalhado no contexto escolar. Então, a gestão escolar deve fazer a gestão desse conhecimento. E não somente a gestão de pessoas, de recursos, né? A gestão pedagógica, dos processos pedagógicos, de professor, gestão democrática, de resultados, mas principalmente a gestão do conhecimento. E que conhecimento? Essas aprendizagens que devem ser desenvolvidas nos alunos no contexto da escola. E nós estamos falando de um tipo de conhecimento que não é mais aquele do passado, que se resumia basicamente em conteúdos que se organizavam a partir de conceitos, nomes, datas, lugares, fórmulas, regras, em que esse tipo de conhecimento, que se resumia ao conteúdo, era transmitido ao aluno, do professor para o aluno, naquela configuração de sala de aula, com carteiras enfileiradas, em que o professor se posicionava o tempo todo na frente da sala, enchia o quadro negro de conteúdo, de informação, e os alunos então tinham que memorizar essas informações e reproduzi-las no momento da avaliação, para que então ele demonstrasse eficiência no processo de aprendizagem. Hoje, não é mais esse tipo de conhecimento que a escola trabalha. Hoje, nós trabalhamos enquanto escola, enquanto educadores, gestores, com experiências. Experiências que levam o aluno a desenvolver habilidades, competências que o tornam capaz de lidar com essas informações, com esses conteúdos, com esses conceitos, nomes, datas e fórmulas, de uma forma mais crítica, mais reflexiva, contextualizada, significativa. Então, o conhecimento hoje trabalhado nas escolas, ele se traduz muito mais na forma de experiências do que de informação, de conteúdo, até porque a informação, conteúdo, não é mais exclusividade da escola. Está disponível fora da escola, em diferentes contextos, a partir de diferentes meios e mídias. Internet, por exemplo, é um meio que
proporciona o acesso a todo tipo de informação, de conteúdo. Então, nós estamos falando da gestão do conhecimento. Que tipo de conhecimento? Essas experiências, do desenvolvimento de habilidades, de competências, né? Então, é a gestão desse tipo de aprendizagem que nós estamos falando. E que a gestão escolar da contemporaneidade, que deve estar, né, em consonância com as diretrizes da BNCC, deve ser uma gestão que realize, né, essa gestão do conhecimento enquanto experiência, enquanto desenvolvimento de habilidades e competências. Nós podemos organizar a gestão do conhecimento em 3 etapas. Nós temos a etapa da aquisição e geração do conhecimento. Para que essa aquisição, né? E aí a aquisição a gente vai entender como acessar o conhecimento, acessar informação, dados, orientação, conteúdo e também gerar novos conhecimentos, novos conteúdos, através da reelaboração desses conteúdos adquiridos, né, acessados, que já existem, então reelaborando esses conteúdos, essas informações, ou criando-se novos conteúdos. Para que essa aquisição e geração de conhecimento ocorra, é preciso algumas condições básicas, né? É preciso liberdade de criação. Então a gente precisa estimular a criatividade para que a gente consiga gerar conhecimento, gerar conteúdo, informação, experiência. É preciso tempo para pensar. Então não é possível a gente produzir conhecimento, gerar conhecimento ou adquirir conhecimento com pressa. É preciso que haja um tempo para a gente pensar sobre o conteúdo, a informação, o conhecimento que a gente está querendo produzir, elaborar. É preciso também congruência de interesses. Então, as pessoas envolvidas na construção daquele conteúdo, daquele conhecimento, precisam estar interessadas naquilo. Se for um tema, um assunto, uma situação, uma experiência que não tenha sentido, que não tem importância para as pessoas que estão, né, envolvidas, né, naquilo, elas não vão conseguir gerar conhecimento, construir conhecimento. É preciso que haja também tolerância ao erro. O erro faz parte de todo o processo, de toda a experiência de aprendizagem. Então, veja, se eu quero fazer a gestão do conhecimento, é preciso que eu garanta essa etapa, que é a etapa da aquisição e geração de conhecimento. Para que isso ocorra, é preciso que eu, gestor, garanta algumas condições. Minimamente essas condições que eu acabei de falar. Liberdade de criação, tempo para pensar, lidar com o conhecimento, com as informações, com os dados, né? É preciso que haja uma congruência de interesses, né? Afinidade de interesse entre os envolvidos e tolerância ao erro, espaço para errar, para testar, para experimentar. É preciso também que eu, gestor do conhecimento, estimule, fomente a produção coletiva de conhecimento. A produção de um conhecimento que seja colaborativo. E como eu faço isso? Estimulando a interação durante os processos de produção de conhecimento. A comunicação, proporcionando canais de comunicação, estimulando o uso desses canais de comunicação, a troca, garantindo e estimulando a transparência dos envolvidos nesse processo de produção de conhecimento. A honestidade na colocação dos posicionamentos, dos pontos de vista em relação aos temas, aos assuntos, às situações, à experiência. E é preciso que haja uma integração entre essas diferentes posições. É preciso encontrar algum elemento comum
que, né, aglutine, que seja aglutinador desses diferentes posicionamentos. Aí eu estarei fazendo gestão de conhecimento, aí eu estarei garantindo essa primeira etapa da gestão do conhecimento, que é a aquisição e geração do conhecimento. E aí a gente pode fazer uso, lançar mão de diferentes estratégias, mas a principal delas, para que a gente garanta, né, essa etapa, para que a gente faça a gestão do conhecimento, é preciso que a gente utilize estratégias de ensino. Nós vamos precisar capacitar, formar as pessoas, né, da nossa equipe envolvidas nessa produção de conteúdo, de conhecimento, de experiência. E aí eu posso, né, utilizar diferentes abordagens, estilos de aprendizagens. Cada pessoa aprende de um jeito. Então eu posso usar estratégias de ensino e aprendizagem por correção. Então vou considerar lá a questão dos erros, vou abrir espaço para experimentar. E aí deu errado, vamos corrigir. O que deu errado? E aí vamos aprender com essa correção dos erros. Por inovação, então estimulando e propondo estratégias, soluções, materiais, recursos inovadores que nunca foram utilizados por aquele grupo, né, por aquelas pessoas. Por adaptação, vamos adaptar uma determinada experiência já realizada em outro contexto para o nosso contexto ou para o contexto que a gente quer modificar. Por aquisição de informação, de dado, de conteúdo e, né, a articulação desses dados, desses conteúdos. Então, esta é a primeira etapa do processo de gestão do conhecimento, que é a aquisição e geração do conhecimento. Então, vamos pensar essa primeira etapa no contexto escolar, na escola. Então, o gestor escolar fazendo gestão do conhecimento, garantindo essa primeira etapa, né, que é a aquisição e geração de conhecimento. No contexto escolar, como é que a gestão pode garantir, fomentar essa aquisição e geração de conhecimento? Através de cursos de capacitação para os professores, da formação em serviço de professores, merendeiras, inspetores, auxiliares, através de formação EAD, né, do ensino à distância, através do autoestudo, né, fomentar, estimular o autoestudo, tanto para a equipe de professores, auxiliares, colaboradores, quanto para os alunos, né? Os alunos precisam ser estimulados ao autoestudo, aprender a aprender, a troca de experiências entre os professores. Então, é fundamental no momento, separar um tempo do ATPC ou do HTPC para essa troca de experiências. Então, um projeto, uma atividade, uma ação que o professor realizou nas aulas dele de língua portuguesa, que ele possa apresentar, trocar, compartilhar com os seus pares. Ações integradoras, projetos integradores que promovam essa integração, dinâmicas, atividades de confraternização, aprendizagens com a própria experiência. Então, a gestão pode compartilhar com a sua equipe de professores, de colaboradores, as suas próprias experiências já vivenciadas e os erros e os acertos para que, né, a gente possa aprender a partir dessas experiências, avaliar a gestão escolar. Então, fazer uma autoavaliação da gestão escolar, a direção solicitar que a coordenação avalie o trabalho da gestão escolar, a direção avaliar o trabalho da gestão do ponto de vista da coordenação, professores avaliarem, alunos, colaboradores. Todas essas ações no contexto escolar contribuem para
aquisição e geração de conhecimento, de conteúdo. E aí, então, a gestão escolar está garantindo essa primeira etapa do processo de gestão do conhecimento, que é adquirir e gerar conhecimento, conteúdo, informação, experiências. A segunda etapa da gestão do conhecimento é a disseminação, o compartilhamento e a transferência do conhecimento. Então, numa primeira etapa, o conhecimento foi adquirido e gerado, produzido. Agora, o que a gente vai fazer com esse conhecimento que foi produzido, adquirido? Nós temos que disseminar esse conhecimento, compartilhar. Não faz sentido todo esse conhecimento que é produzido, elaborado no contexto escolar, ficar restrito às gavetas da escrivaninha, da direção, da coordenação, no armário do professor. É preciso que esse conhecimento riquíssimo seja compartilhado, dividido, porque ele vai servir como material, como fomento para a construção e elaboração de novos conhecimentos, além de contribuir para a valorização do trabalho das pessoas, dos profissionais. Quando um professor percebe que o conhecimento que ele elaborou, construiu no contexto das suas aulas, da sua sala de aula, está servindo de inspiração, né, de fomento para a ação e geração de novos conhecimentos por outras pessoas, colegas de trabalho, isso contribui para a autoestima, né? Para o ânimo, para o envolvimento, para o engajamento do professor ou de qualquer um dos profissionais que sejam, né, envolvidos no contexto escolar. Disseminar, compartilhar conhecimento é introduzir esses conhecimentos em procedimentos de planejamento, de ações, na elaboração de projetos, na implementação de projetos, de ações. Esses conhecimentos, eles devem ser compartilhados através de documentos, de bases de dados, de gráficos, planilhas, fotos, vídeos, áudios, e devem ser divulgados, compartilhados. Algumas dificuldades, né, que são encontradas nessa etapa da disseminação, né, do compartilhamento do conhecimento que foi produzido, elaborado, né? Às vezes falta confiança nos seus pares, no outro, né? Não vou dividir o conhecimento que eu construí, que eu elaborei, a experiência que eu, né, realizei com o outro, porque ele vai roubar de mim. Ou as diferenças culturais e de linguagem também dificultam, né? Às vezes eu tenho alguns princípios que são muito diferentes do outro, e aí eu fico meio reticente em me relacionar, em trocar com ele, não sei se ele vai se ofender ou se ele vai gostar da experiência que eu realizei, dos conhecimentos que eu construí, ou a falta de tempo e de espaço para o encontro com o outro, né? Para partilhar com o outro, porque para a gente dividir com o outro as nossas experiências é preciso que a gente tenha o tempo e o espaço necessários para isso. E muitas vezes a nossa rotina ela impede que a gente, né, encontre esse tempo e esse espaço. A ausência ou a escassez de meios de comunicação para que essa troca ocorra, né? Ou há um controle, uma centralização excessiva desses conhecimentos, dessas informações por parte de algum dos envolvidos no processo, né, ou da gestão, que é muito centralizadora e que não permite, né, essa difusão, essa disseminação do conhecimento, das experiências. Essas são algumas dificuldades que a gente pode encontrar nessa etapa, né, de disseminar, de compartilhar o conhecimento que foi elaborado, construído. Pensando essa etapa
no contexto escolar, da disseminação e do compartilhamento do conhecimento, como é que o gestor escolar pode garantir essa etapa? Através da realização de reuniões de gestão, então reuniões periódicas, né, entre direção e coordenação pedagógica, reuniões de colegiado, né, com os professores, em que a gente tem essa troca de experiências, de conhecimento que foi construído pelos seus pares, reuniões de conselhos, reunião de conselho de classe, reunião do conselho da associação de pais e mestres, reuniões de pais. É fundamental que durante a reunião de pais a escola compartilhe parte do conhecimento que é construído, elaborado dentro da escola, para que os pais saibam o que seus filhos estão aprendendo, o que os professores também aprendem, as experiências que estão sendo realizadas dentro da escola, envolvendo seus filhos, através de assembleias com alunos, professores, proporcionando, criando canais de comunicação dentro da escola, um jornalzinho, e-mail, mural, quadro de avisos, mensagens de áudio no sistema de som da escola durante o intervalo, para que possa ir compartilhando os projetos que foram realizados, as experiências, para que haja então essa disseminação desse conhecimento que está sendo elaborado, construído no contexto escolar. Trabalhar com pedagogia de projetos, né? Valorizar e divulgar as boas práticas de professores, de alunos, de colaboradores. É dessa maneira que a gestão escolar consegue garantir essa etapa da gestão do conhecimento, que é disseminar, compartilhar, transferir o conhecimento que está sendo elaborado, construído no contexto escolar. A terceira e última etapa do processo de gestão do conhecimento é a codificação do conhecimento, ou a construção da memória. Basicamente, é o registro desses conhecimentos que estão sendo elaborados, construídos, das experiências realizadas, né? É o conhecimento transformado em informação. Então, a partir do momento que é documentado, se torna registro, é registrado, vira informação. E aí a gente começa a garantir a permanência desse conhecimento, a memória, né? Aí com esses registros, nós vamos construindo a memória do conhecimento que é elaborado, produzido no contexto da escola. Esses registros, né, essa memória sobre os conhecimentos e as experiências realizadas, eles previnem crises de informação. Então, se você tem um registro, está documentado, seja através de relatórios escritos, de foto, de vídeo, de gráfico, de planilha, de tabela, você previne crises como, por exemplo, casos de perda de funcionários. Então, sai um professor e aí, mas a escola, a gestão escolar tem o registro dos projetos que esse professor realizou, das ações, das experiências, das boas práticas. Então, a gestão escolar, ela consegue, né, garantir a continuidade dessas boas práticas e o uso desse conhecimento que foi construído até aquele momento para a construção e elaboração de novos conhecimentos. Uma situação de desagregação de equipe, né? Então você tem uma equipe lá que não está muito bem articulada, está com alguns problemas de interrelacionamento, mas se você tem o registro dos conhecimentos, das experiências que estão servindo de ponto de partida para o projeto, você consegue garantir essa articulação, né? E até retomar aí
esse relacionamento, né, interno do grupo, da equipe. Uma outra situação de crise também que pode ser evitada com o registro dos conhecimentos é a destruição de dados. Então, não basta você ter tudo registrado no computador da escola, da secretaria, da direção. Cai um raio e aí teve uma descarga elétrica no sistema da escola e queimou, danificou, né, o HD do computador da secretaria e perdeu todos os dados que tinham lá e não tínhamos cópia em nenhum outro lugar. Então, é preciso que a gente garanta esses registros em diferentes locais, mais de uma cópia, para que a gente então não tenha esse problema, né, com a destruição de dados, ou com a terceirização de processos, a sonegação de repasse de informação. Então, se você tem todos os projetos que foram, né, planejados e realizados na escola até aquele momento, se um determinado professor não quer passar uma informação sobre um projeto específico para um colega que está chegando, por exemplo, você tem as informações, você tem, né, o registro, e aí você tem a condição, então, de compartilhar, né, essas informações com quem não está tendo acesso. Então, essa é a terceira e última etapa do processo de gestão do conhecimento, né, que é a codificação do conhecimento ou a construção da memória, o registro, a documentação. No contexto da escola, como a gestão escolar pode garantir, então, essa etapa da codificação, da construção da memória, né? Através do registro e da documentação dos projetos. Então, o professor elaborou um projeto, ele tem que encaminhar, entregar uma cópia desse projeto para a gestão. Através de planilhas de acompanhamento, de desempenho de aluno, de etapa de projeto, de desenvolvimento de uma planta, de uma construção de um terrário, planilha de consumo de materiais, de recursos na escola, relatórios de conteúdos, habilidades e competências já trabalhados, relatórios de avaliação de um determinado projeto, as avaliações, né? As avaliações, elas são registros, né? É um conhecimento que está sendo produzido, elaborado pela escola, é um registro das aprendizagens dos alunos e das dificuldades desses alunos, portfólios, documentos de convênios e parcerias com ONGs, instituições, né, externas à escola, da comunidade, fotografias, vídeos, áudios. Então, o gestor escolar, ele pode, né, fomentar essa etapa da codificação e construção da memória através dessas diferentes estratégias dentro do contexto escolar, de forma que todo esse processo da gestão do conhecimento seja garantido, fomentado no contexto da escola. Então, é preciso fomentar a aquisição e geração de conhecimento, é preciso estimular o compartilhamento, a troca desses conhecimentos, dessas experiências, e é preciso registrar esses conhecimentos, essas experiências, né? Para que assim a escola possua então uma memória relativa a esse processo de conhecimento, de produção de conhecimento, de experiências. Assim, então, a gestão escolar estará realizando também a gestão do conhecimento. A Base Nacional Comum Curricular, ela organiza os conhecimentos que devem ser construídos nas escolas em áreas de conhecimento. São 5 áreas do conhecimento que devem ser gerenciadas, geridas pela gestão escolar
na escola? Nós temos a área de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e o ensino religioso. Cada uma dessas áreas de conhecimento reúne aprendizagens que estão diretamente relacionadas com a sua natureza. Então, a área de linguagens, ela reúne aquelas aprendizagens que estão relacionadas ao desenvolvimento de habilidades e competências de comunicação, expressão, do uso da língua escrita, da linguagem verbal, não verbal, verbo visual, libras, né? A linguagem de sinais, as linguagens artísticas, língua estrangeira, os conhecimentos linguísticos relacionados a cada língua, a dimensão de expressão das linguagens, da língua, forma e conteúdo, sentido, significado, signos e símbolos. E dentro desta área chamada linguagens, a BNCC abriga os componentes curriculares obrigatórios de língua portuguesa, arte e educação física para os anos iniciais do ensino fundamental. E acrescenta-se a esses a língua inglesa nos anos finais do ensino fundamental. Então, os conhecimentos que devem ser trabalhados com os alunos no ensino fundamental, anos iniciais, da área de linguagens, são conhecimentos relacionados com língua portuguesa, arte e educação física. Nos anos finais, do 6º ao 9º ano, língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. A área de conhecimento matemática reúne as aprendizagens relacionadas ao pensamento matemático, ao raciocínio lógico, aos conhecimentos relacionados com a geometria, com a resolução de problemas. E dentro desta área do conhecimento chamada matemática, a BNCC abriga um único componente curricular obrigatório, que é a própria matemática. Em ciências da natureza, nós temos as aprendizagens relacionadas aos fenômenos físicos, naturais, aos conhecimentos sobre medidas, grandezas físicas, processos químicos, sistemas naturais, ecossistemas, a natureza, a sustentabilidade. E dentro desta área de conhecimento, a BNCC abriga também um único componente curricular obrigatório, que é ciências. E na área de ciências humanas, as aprendizagens relacionadas são referentes à sociedade, aos processos sociais, aos eventos, fatos, aos fenômenos temporais, espaciais, características dos espaços, da dinâmica espacial dos diferentes contextos. Então, os conhecimentos históricos, geográficos. Dentro desta área de conhecimento, a BNCC abriga 2 componentes curriculares obrigatórios no ensino fundamental: a geografia e a história. E, por fim, a gente tem a área de conhecimento do ensino religioso, em que são abordadas as aprendizagens relacionadas às origens das diferentes religiões existentes no Brasil, suas matrizes culturais, o conhecimento sobre os seus símbolos, os seus documentos, portadores textuais, as suas práticas religiosas, uma perspectiva histórica, crítica, social, e não dogmática, confessional. Dentro desta área do conhecimento do ensino religioso, a BNCC abriga um único componente curricular obrigatório, que é também
ensino religioso. Então vejam, os conhecimentos que devem ser trabalhados com os alunos na escola, eles estão organizados nessas áreas: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Cada área de conhecimento abriga aí algum componente curricular obrigatório. Então, nos anos iniciais do ensino fundamental, o mínimo obrigatório que deve ser trabalhado são os componentes de língua portuguesa, arte, educação física, matemática, ciências, história, geografia e ensino religioso. Nos anos finais, acrescenta-se a esses componentes a língua inglesa, que também é obrigatória. Agora, nos anos iniciais, se a minha escola quiser oferecer língua inglesa, ou a minha rede, pode? Sim, pode. A base, ela apresenta o mínimo que é obrigatório, mas é desejado, né, e espera-se que as escolas ofereçam outras aprendizagens, outros componentes curriculares, tá certo? Em que a gestão escolar vai ter que garantir essa gestão dos conhecimentos em cada uma dessas áreas. Então, a aquisição e geração de conhecimento em linguagens, em matemática, em ciências da natureza, em ciências humanas, em ensino religioso. O compartilhamento desses conhecimentos entre os envolvidos e o registro desses conhecimentos. Um exemplo de registros de conhecimento no contexto micro de sala de aula é o diário de classe, em que o professor registra ali o que foi trabalhado com os alunos, os conteúdos, as experiências. Registra também a participação, a presença desses alunos, né, o desempenho nas avaliações. Então, o diário de classe é um documento de registro, de memória dessa produção de conhecimento realizado na sala de aula, dentro daquela escola. Bom, e a educação infantil? Também é possível a gente fazer gestão do conhecimento? Com certeza. Os pequenos da educação infantil também produzem conhecimento, conteúdo, reelaboram informação, conteúdo. Os professores da educação infantil precisam também compartilhar esses conhecimentos para que possam aprender mais e realizar um bom trabalho. É preciso registrar, construir a memória desses conhecimentos que são elaborados no contexto da educação infantil. Então, com certeza, é possível e espera-se que a gestão escolar da educação infantil também faça a gestão do conhecimento. Mas na educação infantil não tem área de conhecimento nem componente curricular. Não temos. Mas na educação infantil a gente tem os campos de experiências, que a gente pode relacionar esses campos de experiências com as áreas do conhecimento que a gente acabou de falar. Então, por exemplo, a gente pode relacionar com a área de linguagens os campos traços, sons, cores e formas, corpo, gesto e movimento, escuta, fala, pensamento e imaginação. Traços, sons, cores e formas é o campo de experiências que vai propor, para as crianças experiências relacionadas a desenho, a escrita, a produção de sons, através do uso de cores, de formas, de linhas, de textura, de símbolos. Corpo, gesto e movimento são experiências relacionadas ao desenvolvimento psicomotor, a coordenação motora, fina, média, grossa, ao desenvolvimento da consciência corporal, dança, expressão corporal, atividades esportivas,
jogos. Ou a escuta, fala, pensamento e imaginação está relacionado com experiências de oralidade, desenvolvimento da oralidade, né, da linguagem falada, da linguagem oral, a aquisição, né, a assimilação dos códigos da língua oral, o desenvolvimento da imaginação, né, a internalização de símbolos, de sentidos, através da fala, da oralidade, né, da escuta, contação de histórias. Então, são 3 campos de experiências que estão intimamente relacionados com a área de linguagens. Então, o gestor da educação infantil pode fazer a gestão de conhecimento desses 3 campos de forma articulada, em comum. A gente pode relacionar o campo o eu, o outro e o nós com a área de ciências humanas, né? Nesse campo, as crianças vão vivenciar experiências sobre a construção da identidade, sobre o autoconhecimento, sobre a percepção das suas limitações, das suas potencialidades, sobre o conhecimento das limitações e potencialidades do outro, conviver, socializar, não é? Viver em grupo, em sociedade, a sua história, conhecer a sua história, a história do outro. Então são experiências que estão intimamente relacionadas com a área de conhecimento de ciências humanas. Já o campo, né, de espaços, tempos, medidas, relações e transformações, pode ser relacionado com a área de ciências da natureza. Esse campo de experiências, ele propõe que as crianças experimentem, né, situações, tenham vivências relacionadas com medidas, com situações, com fenômenos da natureza, físicos, químicos, né, em realizar receitas na escola, né, e aí aprender sobre medidas, sobre a transformação de diferentes estados da matéria, sobre as medidas de tempo, né? A diferença entre manhã, tarde e noite, os seus significados. São conhecimentos que estão intimamente relacionados com a área de ciências da natureza e da matemática. Então, lá na educação infantil, o gestor também pode fazer e espera-se que faça a gestão do conhecimento, porque as crianças também, e os professores, auxiliares, né, todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem na educação infantil, produzem conhecimento. É possível, né, que se faça essa gestão do conhecimento seguindo aquelas 3 etapas, também na educação infantil, né, da aquisição e geração de conhecimento, da disseminação e compartilhamento desse conhecimento e do registro, da documentação desses conhecimentos. Algumas dicas, né, diretrizes que a gente pode considerar em tempos de BNCC para a gente fazer essa gestão de conhecimento é que nós, enquanto gestores, temos que garantir a intencionalidade pedagógica em todos os processos realizados dentro da escola, nos projetos, nas atividades, nas aulas, nos estudos do meio. E a gente pode fazer isso de forma consonante com a base. Aliás, devemos, né, estar consonantes com a BNCC. E aí a gente pode, então, olhar para as competências específicas por área do conhecimento estabelecidos na base e utilizar essas competências específicas de área de conhecimento para a elaboração dos objetivos gerais das propostas, dos projetos, das sequências didáticas, adaptando o texto dessas competências de área para o texto do objetivo geral, do projeto, da atividade, da sequência didática. Fazendo isso, nós estamos garantindo que as competências estabelecidas na BNCC estão sendo previstas no planejamento pedagógico da escola.
Isso também é gestão de conhecimento. Nós estamos fomentando a produção de conhecimento em consonância com a base. Então, as competências específicas de linguagens, as competências específicas de ciências humanas, de ensino religioso, de matemática, de ciências da natureza, podem e devem ser utilizadas para a elaboração dos objetivos gerais das propostas que são realizadas na escola. Uma outra possibilidade é a gente considerar as competências específicas dos componentes curriculares que estão estabelecidas na base para elaborarmos os objetivos gerais de sequências didáticas e planos de aula específicos de cada componente. Então, lá na BNCC, existe um conjunto de competências específicas para a língua portuguesa, outro para a arte, para a educação física e assim por diante. Cada componente curricular possui o seu conjunto específico de competências. Então, o professor de língua portuguesa pode e deve olhar para essas competências específicas de língua portuguesa e utilizá-las para elaborar, adaptando, o texto dessas competências, para elaborar os objetivos gerais da sua sequência didática, do seu plano de aula, tá certo? Isso também é fazer gestão do conhecimento. Isso também é garantir a intencionalidade pedagógica desde o planejamento. Isto é garantir o planejamento escolar em consonância com a base. Uma outra sugestão, indicação, é utilizar as habilidades que são indicadas na BNCC para a indicação, a elaboração dos objetivos específicos dos projetos, das sequências didáticas, dos planos de aula. Porque essas habilidades, na verdade, elas expressam os objetivos de aprendizagens. Então, eu posso incluir essas habilidades lá no meu conjunto de objetivos específicos do meu plano de aula, da minha sequência didática, do projeto que a gente vai realizar, tá certo? Na educação infantil, a gente pode fazer essa gestão do conhecimento em consonância com a BNCC, buscando as intencionalidades pedagógicas que estão expressas nos textos de apresentação de cada campo de experiência, lá no documento da base, Então, esses textos de apresentação dos campos de experiências, eles trazem quais são os objetivos, as expectativas de cada campo. Então, eu posso olhar lá nesses textos, identificar essas intencionalidades, essas expectativas que estão expressas lá e utilizá-las na elaboração dos objetivos gerais dos projetos, das sequências, das atividades que serão realizadas na educação infantil. E as habilidades de cada campo de experiências lá na base também podem e devem ser consideradas enquanto objetivos específicos da atividade, da sequência didática, do projeto. Fazendo desta forma, nós estamos garantindo essa consonância da gestão do conhecimento no contexto da escola com as orientações e as diretrizes e as aprendizagens estabelecidas na BNCC.